André Bernardino da Silva foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus, atuantes no sul do Brasil. Ele foi o membro de número 20 da Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde se converteu, e o primeiro pastor consagrado e enviado pelo missionário Gurnavingre para o estado de Santa Catarina, isso em 1931. Sua cura sobrenatural de tuberculose, à época doença incurável, e o envio dele para a cidade catarinense de Itajaí, bem como as perseguições sofridas, são relatados por sua irmã Alice Luísa Rosa e estão na história. Eu agradeço a Deus porque também sou uma pioneira do Evangelho, porque o meu irmão André Bernardino da Silva foi convertido com o Gunavig Daniel Berg, no Rio de Janeiro. Ele foi o 20º membro da Igreja de São Cristóvão. E esse meu irmão, antes de se converter, ele era cantor de rádio. E antes ele foi estudar para padre, porque meu pai era muito católico e queria um filho padre, e pôs ele no seminário. Mas o meu irmão foi para o seminário com 17 anos. Mas lá ele viu que não era nada como ele pensava. E de lá ele foi para o Rio de Janeiro e foi ser cantor de rádio. E nesse tempo, claro que eu não era nascida ainda, né? Ele foi o primeiro filho do meu pai, da primeira esposa. Meu pai viuvou, depois casou com a minha mãe. Então lá ele ficou tuberculoso dos 2 pulmões, desenganado. Naquele tempo não tinha cura mesmo. Tuberculose matava. E ele estava em coma, 15 dias sem comer, só molhava os lábios dele com água, com algodão. E uma irmã de Adermina, do Rio de Janeiro, salva por Jesus, mulher de oração, aleluia. Ela soube que o cantor estava para morrer, e ela era vizinha, e pediu para a irmã dele, a Olga, que ele morava com ela, se ela podia fazer uma visita. E ela deu ordem, porque meu irmão ia morrer mesmo, desenganado, não falava mais, não comia. E essa irmã de Adermina, cheia do Espírito Santo, toda tarde, às 3 horas, ela ia lá sozinha, como que fosse um culto na igreja, né? Como se fosse um culto de oração. E ali ela começou a falar para o meu irmão, e ele ali sem poder falar, mas ela falava no ouvido dele, e falou assim: André, Jesus te ama, quer te salvar, e Jesus vai te curar, porque Deus me mostrou que você ainda vai ser um pregador do Evangelho. E todo dia ela ia lá fazer esse culto, 2 meses a fio. E quando ela foi, na penúltima vez, ela disse assim: André, Jesus vai vir te visitar até a meia-noite, e ele vai fazer um milagre, vai te curar. E ele aí já falava, bem baixinho, mas já falava. Mas ele pensou que esse Jesus que ela falou, ele vinha em pessoa. E ele tinha um relógio na cabeceira da cama dele, ele olhava aquele relógio, e já era 20 para meia-noite, e ele pensou, a mãe de Adermina disse que ele vinha me visitar, mas já é 20 para meia-noite. E quando foi 10 para meia-noite, ele disse que não viu mais nada. Aí o que Jesus fez com ele? Jesus pegou, deu uma visão, mas aí ele disse que não viu mais nada, foi arrebatado. E ele viu quando o corpo dele saiu da terra, né? E 4 anjos, uma grade, foi levando aquele corpo dele, mas em espírito. E lá, ele disse que quando viu o céu se abrir, ele entrou com aqueles anjos que levavam ele. E ele viu embaixo o corpo dele, lá na sala onde ele morava com a irmã, ele morto. E eles tudo chorando em volta dele. E quando ficou ali aquela visão dele, de repente ele viu quando aqueles 4 anjos segurando aquela grade, trouxeram de volta o espírito dele, puseram no corpo dele ali. E quando ele viu, ele sentou-se na cama, curado.
E a irmã dele, eles passavam noite vigiando ele, porque o médico disse que uma hora para outra ele falecia, né? E quando ela viu ele sentado, ele disse para elas: eu quero comer, estou com fome. E a irmã se assustou, porque ele estava de coma, né? Morto, 15 dias sem comer. Ela disse assim: André, fica quietinho, você está... Não, a irmã de Adelmina falou que Jesus vinha me visitar, e ele veio, e eu agora estou curado porque Jesus me curou. Então, naquela ocasião, ele pediu comida, já era de madrugada, e elas trouxeram, ele comeu. No outro dia, a irmã de Adelmina foi às 3 horas outra vez visitar ele. Conclusão, ele já tinha aceitado Jesus com a irmã de Adelmina, e a igreja, o irmão Daniel Berg Vingre, já estava orando por ele sem conhecer, porque ela levava o pedido de oração lá na igreja. Então eles conheciam André por nome, né? E tudo orando por ele. Aí depois de 2 meses ele já podia caminhar, já estava mais forte um pouquinho. Ela levou ele na igreja e quando ele foi no culto, ela apresentou ele para o Gunnar e Daniel Berg. E aí, lá na igreja, ele aceitou Jesus outra vez, os dois oraram por ele, e Deus mostrou para o irmão Vingre que ele ia ser um missionário. E ele tinha 23 anos, esse meu irmão. E Jesus salvou ele, uma salvação mesmo maravilhosa. E depois, passou uns meses, aí ele falou para o irmão Vingre: se o irmão me enviar para a obra, eu quero ir para Santa Catarina, porque o meu pai é muito católico, a minha família é muito católica, e lá não existe o evangelho, eles não conhecem. E o meu pai não lê Bíblia porque é proibido, os padres proibiram ler Bíblia. Eu ainda assisti esse tempo que não podia ler Bíblia, né? E aí o irmão Vingre consagrou o meu irmão, foi o primeiro pastor consagrado pelo irmão Vingre, enviado para Santa Catarina. Ele tinha 24 anos, solteiro, e foi para Santa Catarina, para Itajaí. Então, Itajaí começou o evangelho pelo meu irmão André Bernardino, mas ele pregava na beira do rio, porque não existia crente, né? E aí os padres, as autoridades, mandaram matar o meu irmão porque disseram que ele era comunista. Mas Jesus nunca deixou ninguém tocar nele. Ele passava no meio dos bandidos, armado com pau, com foice, com machado, naquele tempo não tinha revólver. E eles diziam: se ele passar aqui, mata ele. E ele passava no meio deles, ouvindo eles falarem, né? E ninguém tocava, por quê? Porque Jesus cegava as pessoas. E assim começou. Eu não era nascida ainda, foi em 31 quando ele começou na beira do rio a pregar o evangelho. E foi com muita luta e dificuldade, mas o meu irmão venceu. Aí ele deu uma Bíblia para o meu pai. Meu pai levou 10 anos examinando a Bíblia, escondido dos padres. E ali o meu pai viu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Mas para o meu pai aceitar Jesus, aí eu já tinha 8 anos, mas eu já era como crente, né? Porque daí meu pai deu a casa lá no litoral, que nós morávamos lá, e deu para os crentes de Itajaí fazer culto. E eu já acompanhava os crentes, já cantava hino, já orava. Só que o meu pai não levantava a mão para dizer: eu quero aceitar, né? Porque ele era muito conhecido dos padres. Mas Jesus, por causa da Bíblia Sagrada, meu pai aceitou Jesus porque viu que era o caminho verdadeiro. E eu louvo muito a Deus porque eu fui criada naquele evangelho genuíno mesmo, oração, e nós era perseguido, jogava pedra em nós, jogava ovo podre, jogava areia e judiava-se, né? Só que não tocava. Deus não permitia ninguém ser machucado. Por quê? O Senhor guardava a gente. Porque desde pequena nós ali na oração, vigília, e uma vida em santidade mesmo. E esse meu irmão André, ele depois casou com 28 anos, que foi passado o vídeo ontem, não sei se viram, a minha
Cunhada faleceu agora faz um mês e pouco, 99 anos de Isidro, ali em Santa Catarina, Guaramirim. Morreu cheia da graça de Deus, o Espírito Santo, não sei se vocês viram, ele viu, que ela ainda cantou o hino 15, foi o primeiro hino que o meu irmão cantou na Itajaí, quando trouxe o Evangelho. Vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta. O Evangelho de Jesus, compartilhado pelo pastor André Bernardino da Silva, pioneiro assembleiano em Santa Catarina, alcançou milhares de vidas, entre elas, seus familiares. Neste bloco do Na História, Alice Luiza Rosa, irmã dele, fala um pouco sobre sua própria experiência com Deus. Eu me criei e cresci nesse Evangelho maravilhoso, pregando a palavra de Deus. Com 14 anos, eu morava em São Paulo, com 12 anos eu fui para lá e preguei na Praça da Sé com 14 anos. Então eu louvo a Deus porque esses pioneiros, a maioria foram meus pastores. O meu batismo nas águas foi em 1943 e o J.P. Colenda e o Virgílio Schmidt eram nossos missionários em Santa Catarina. E eu, com 9 anos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, porque o meu cunhado, Valdemar Teodoro, ele me evangelizava muito porque eu tinha sede e fome da palavra. Então, eu sempre procurei aprender a Bíblia desde pequena. E ele, então, me explicava que Jesus batizava com o Espírito Santo. E eu disse assim para ele, mas Jesus batiza criança também? Aí ele disse assim, batiza, Jesus dá a língua dos anjos para as crianças. E eu, sozinha, dobrei o meu joelho na nossa casa, com 9 anos. E comecei a orar e eu pedi, Jesus, me dá essa língua dos anjos que o Valdemar, meu cunhado, disse que tu batiza a criança. E daí eu tive, eu acho que um êxtase, um arrebatamento, aquele tempo eu não entendia. Eu sei que quando eu terminei de orar, estava minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo de joelho em volta de mim chorando. Porque a minha mãe, claro, não entendia, nós, novo convertido, né? Nunca tinha ido numa igreja, era só na nossa casa que fazia o culto. E a minha mãe viu eu ali falando língua sem parar, ela ficou assustada, pensando que era alguma coisa que estava me dando, né? Mas quando eu terminei, que eu vi que estava ali em casa, aí a minha mãe me abraçou chorando, eu disse, mãe, eu recebi a língua dos anjos, eu recebi a língua dos anjos. E o batismo nas águas, aquele tempo, não é como hoje, porque custava muito se converter as pessoas, né? Não é? O evangelho hoje é uma bênção, mas naquele tempo era difícil se converter. Então era de 2 em 2 anos que tinha batismo, às vezes de ano em ano, tudo no Rio Itajaí-Açu. E justamente em 43, um ano depois que eu recebi o batismo, teve o batismo nas águas. E aí eu queria me batizar também, mas o meu cunhado dizia, não, mas você só tem 10 anos, eles não batizam com 10 anos, você é muito nova. E eu chorava e eu dizia, não, eu quero me batizar porque eu quero ir para o céu com Jesus. Então eu lia na Bíblia aquele versículo, né? Quem crê e foi batizado será salvo, né? Para mim, eu tinha que ser batizada nas águas. Mas daí o irmão Colenda, J.P. Colenda,
Ele fez entrevista comigo e disse assim: você tem certeza de salvação? Eu comecei a falar em língua e disse: eu tenho certeza de salvação. Aí ele me abraçou e disse: quem impede essa menina ser batizada? Você pode, minha filha, ser batizada, porque Deus está me mostrando que você vai ser uma missionária. E com 10 anos eu me batizei nas águas, no rio Itajaí, Açu, em Santa Catarina. E até hoje, graças a Deus, fez 66 anos, dia 23 de janeiro de 1943, que eu fui batizada nas águas. Estou até hoje servindo esse Jesus cada dia mais alegre, cada dia mais cheio do Espírito Santo. Depois, com 12, fui para São Paulo, e lá também foi uma bênção. Meu pastor lá, quando eu cheguei, era o Bruno Skulimoski, o que abriu aqui em Curitiba o Evangelho, começou, foi o Bruno Skulimoski. Depois, ele saiu de lá, e daí foi o Cícero Canuto de Lima, meu pastor. E todos esses pastores antigos, a maioria, todos foram meus pastores. E quem não foi meu pastor, eu conheci todos eles. Delfino Brunello eu conheci, tinha 18 anos, quando eu fui para São Paulo, ele tinha 18 anos. Então eu louvo a Deus, porque eu tenho assim, muita experiência na obra, mas também muita prova eu passei. Porque o crente que quer ser fiel e ter experiência e ajudar a vida, ele tem que ter prova. Se ele não for provado, ele não pode ter experiência para ajudar ninguém. Porque ajudar com a vida dos outros é muito fácil. Agora nós temos que passar prova para nós ter experiência nossa própria. Então, eu tenho muita experiência mesmo. Nós temos que entender Bíblia, né? E eu louvo a Deus porque eu leio a Bíblia desde 8 anos. E pela misericórdia de Deus já li 43 vezes inteira, fora salteado. E até Jesus vir eu quero ler, né? Até eu ir com ele ou ele vir. Não sei se eu vou no arrebatamento, se ele me leva antes. Mas cada dia a Bíblia se torna nova para mim. Então, eu louvo a Deus porque, por causa de eu conhecer a palavra de Deus, é que até hoje ninguém me engana. Porque quando eu vejo uma mensagem que está fora da Bíblia, eu não aceito. Nós temos que aceitar o que está na palavra de Deus, né? Aos 87 anos de idade, viúva do pastor Mário Rosa, a irmã Alice Luísa Rosa congrega hoje no Templo Central da Assembleia de Deus em Curitiba, capital do Paraná, onde participa ativamente do Círculo de Oração e da Escola Dominical, da qual foi professora durante 28 anos. Esta edição do Na História fica por aqui. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para receber informações de novos conteúdos postados. Se gostou do programa de hoje, curta, comente e compartilhe. Um abraço a todos, a paz do Senhor. A igreja que prioriza o ensino da palavra de Deus é fortalecida contra as investidas do mal. Chegaram as revistas de Escola Dominical da CPAD para o primeiro trimestre de 2020. Nas lições bíblicas adultos, estudaremos a raça humana, origem, queda e redenção, comentadas por Claudionor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, comentadas por Tiago Brasil. A CPAD possui um currículo completo para as demais faixas etárias. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis e discipulado para classes de novos convertidos. Com ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, o currículo da CPAD possui um vasto material de apoio: pasta de visuais com ilustrações para as aulas das classes infantis, livros com tema das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. E tudo isso com preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br ou na livraria CPAD mais próxima. CPAD, a editora da Escola Dominical.